Boa noite. Que a paz e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar nos envolvendo nessa noite. Eu trago um abraço muito carinhoso do Centro Espírita Irmãos de Boa Vontade, casa que eu faço parte, que fica, como Rosineide nos disse, localizada lá no bairro de São Martim. É uma alegria muito grande estar aqui novamente, principalmente na noite de hoje, quando nós encerramos o mês de julho, em especial o dia 30, que é o dia da amizade. Vocês sabiam, minha gente, que hoje é o dia da amizade? E como é bom a gente ter amigos, como é bom a gente estar numa casa como essa, abençoada. Imaginem, iluminando consciências neste bairro, nesta localidade, há 89 anos. Que trabalho de amor, de amizade para Jesus. Todos nós, os trabalhadores do NEIL, permitam-me incluir, temos essa alegria na noite de hoje. Eu, em especial, tenho neste salão, neste momento, pessoas amigas de longas datas, de muito tempo. Nós temos ali o nosso querido amigo Alberto, que foi de outra instituição, do Luz da Fraternidade, lá no Ibura. Eu tenho aqui uma querida amiga Emília, que foi de quando eu entrei para ser professora no estado. Olhe que bênçãos, como o tempo passa e a gente se reencontra. Sem falar de Rosineide e Rose, que são amigas queridas, que tantas como Luciene também já nos ajudou lá no Irmão de Boa Vontade. Então eu trago um abraço muito fraterno e trago a todos vocês a alegria de estar aqui, para que a gente, inclusive, faça uma reflexão sobre o tema da noite de hoje. Porque eu acredito, queridas irmãs e irmãos, depois que a gente tiver algumas reflexões nessa noite, a gente vai ter que modificar um pouco as nossas atitudes perante a sociedade. Não é sobre o centro espírita. Olhem o presente que eu recebi. Espiritismo, 2 pontos. Crença, vírgula, fé, vírgula, convicção e renovação. Observem o que é que nós vamos refletir na noite de hoje. O Espiritismo trazendo para nós o conceito crença, fé, convicção e renovação. E a primeira coisa que eu queria trazer para nós é uns dados do IBGE, do censo de 2022, porque faz com que a gente faça algumas reflexões, já que alguns que estão aqui ainda possam não se considerar espíritas. Sem nenhum problema, não precisa. Se você ainda não se sente preparado, se você ainda acha que não é espírita, você é espiritólico. Vem no centro espírita e vai na igreja católica sem nenhum problema. Ou você é espiritante. Vem no centro espírita, assiste a reunião, toma uma aguinha frutificada, toma um passe para as coisas melhorarem. Mas no domingo você vai para o culto evangélico, já que a sua família toda é evangélica, sem nenhum problema. Porque doutrina espírita nos deixa com livre-arbítrio. Mas há um detalhe importante. O censo de 22 trouxe para nós que 56 pessoas se designaram católicas. 56. Mais da metade da população brasileira disse que era católica. A população
estava naquele momento com 213 milhões de habitantes no Brasil. Mas a gente vai ter 26% se dizendo evangélico ou protestante. A gente vai ter 4% dizendo-se que é de outras religiões e apenas 1,8% se dizendo espírita. Fazendo uma conta meio cá, bem rapidinha, a gente tem mais ou menos 92% dos habitantes do Brasil no ano de 2022 se dizendo religioso, tendo uma religião. E aí eu quero fazer com vocês nesse momento uma reflexão. E por que é que nós temos ou tínhamos em 2022, porque eu quis trazer dados naquele período, mais de 964 mil presos em presídios brasileiros. Quase 1 milhão de pessoas presas. Pensem bem, se nós temos 92% de pessoas que se dizem ter uma religião, porque quase 1 milhão de detentos. Nós somos, queridas irmãs e irmãos, fazendo uma reflexão, o terceiro país que mais tem pessoas encarceradas. Primeiro lugar é Estados Unidos, segundo lugar é a China. Nós somos o terceiro país. Pensem direitinho. Todas as religiões que eu citei, ou pelo menos as religiões que nós conhecemos, são religiões que seguem no Brasil a Jesus, a nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, para todos nós, é o grande príncipe da paz, porque Jesus exemplificou verdadeiramente o amor. E por que então nós nos dizemos religiosos, mas nós não temos ações de amor com o nosso próximo? Esse é um ponto que eu trago para todos vocês neste momento, para a gente começar a refletir. O que é ter religião? O que é crer verdadeiramente em Deus e em Jesus? E aí eu trago para a gente fazer uma pequena introdução, trazendo uma historinha que diz que uma cidade do interior de Pernambuco estava numa seca muito grande, mas era uma seca de quase 6 anos sem um pé de chuva. Não chovia e a dificuldade estava imensa. Já fazia mais de 5 meses que não vinha um carro-pipa, porque a gente sabe que quando não tem chuva, não tem água, o carro-pipa chega para alguns municípios e não chegava carro-pipa. E as pessoas todas estavam naquele momento muito tristes, muito preocupadas. Muitos já tinham ido embora, inclusive, da cidade. Já tinham ido para outros lugares, fecharam suas casas. E aí então, naquele momento, foi resolvido chamar todas as lideranças, sem querer saber de qual religião era, de que política era, de nada. Chamou-se todas as lideranças e se resolveu: vamos marcar um dia, vamos marcar uma hora, vamos todo mundo para um dos templos religiosos, que era grande, que tinha uma parte maior, para que a gente faça, naquele momento, uma grande manhã de fé, de
pedir a Deus, de oração, para que Deus nos escute, já que a gente não pode mais só estar esperando o carro-pipa que não chega. E assim fizeram. Marcaram o dia, marcaram o horário, foi devagarzinho, todo mundo chegando, a casa ficou lotada, se abriu as outras portas, algumas pessoas na frente, pela praça, e cada um naquele momento ia lá, dava uma palavra, falava de Deus, falava de fé, falava de oração, falava do sentimento que todos deveriam ter, acreditando que ia chover 1 hora, 2 horas, e todo mundo junto. Vamos aumentar a nossa fé, vamos aumentar, vamos dar as mãos. Todo mundo dando as mãos. E acreditem, mesmo sem ter uma sequer nuvem no céu, começou a chover, indo totalmente de encontro à meteorologia. Agora me digam, vocês acham que aquelas pessoas estavam acreditando que ia chover? Vocês acham? Vocês acreditam nisso? Elas estavam ali confiantes? Então me digam, quando vai chover ou quando se prepara para chover, o que é que a gente leva com a gente? Qual é o objeto que a gente carrega? Quem sabe? Sombrinha, guarda-chuva. Me digam o que vocês acham. Aquelas pessoas levaram sombrinha e guarda-chuva? Só um. Um levou um guarda-chuva. Paremos então nesse momento para a gente refletir. Que crença é essa que a gente acredita, mas a gente diz ter fé, uma fé cega, e a gente muitas vezes não para refletir, porque, queridas irmãs e irmãos, se todos estivessem convictos de que naquele dia iria chover, todo mundo ia sair com o quê? Sua sombrinha embaixo do braço, seu guarda-chuva penduradinho, não é verdade? E assim então, muitas vezes, queridas irmãs e irmãos, somos nós. A gente diz que crê, a gente acredita, mas muitas vezes é aquela crença apenas exterior, para dizer que tem uma religião, para ninguém dizer que é ateu, porque não acredita em Deus. Mas você até que acredita em Deus, mas você diz que é porque sua família também é, tem a tradição familiar, e às vezes a gente quer até vir para o centro espírita, mas a família fica dizendo que vai fazer o que lá? Vai encontrar com o diabo, é? Só sendo. Raul Teixeira nos diz exatamente isso, que a família dele muito católica, e ele começou a ter visões, inclusive da própria mãe. A mãe dele já era falecida, e ele chega e relata para o pai, já no começo da adolescência, e o pai diz: menino, isso é coisa do demônio. E Raul Teixeira diz: mas é a minha mãe. Como ela é o demônio? É o demônio se fazendo da sua mãe. E ele então diz: mas ela só me dá bons conselhos. Não, vamos para a igreja. E Raul Teixeira vai para a igreja e conversa com o sacerdote. E o sacerdote passa para ele ler a Bíblia. E ele lia, e ele relia. E o padre perguntava para ele algumas coisas, e ele lia, e ele relia. Mas ele continuava vendo. Ele continuava vendo os espíritos. Ele então teve um aconselhamento do sacerdote que disse assim: agora você vai não apenas ler a Bíblia, você vai começar a copiar aquilo que você começa a deduzir dos estudos da Bíblia. E ele disse que comprou mais de uma resma de papel, levou para o padre, e o padre dizia: agora você tem que queimar. Toda vez que você lê, você escreve e depois você queima. E ele então chegou para o pai e disse: pai, eu tenho medo até de colocar fogo na nossa casa, porque eu continuo vendo.
E o pai diz: é coisa do demônio. E ele muitas vezes ficava sem acreditar no pai, porque ele dizia: não pode ser do demônio, porque eu não vejo só coisas ruins. A minha própria mãe, num dia, quando ele sai da escola, encontra com um colega da mesma idade que ele, um jovem que tinha mudado de escola. E conversando com esse jovem, o jovem diz: eu não posso mais conversar, porque eu vou para a reunião. Reunião de quê? De jovens espíritas que eu faço parte. O que é jovem espírita? O que é espírita? Aí ele: olha, eu não sei explicar direito, mas vamos comigo? Você lá, a gente conversa. E Raul Teixeira foi. Ao chegar lá, segundo Raul Teixeira, foi a primeira vez que ele fez uma palestra espírita, porque a evangelizadora começou a ler um pouco sobre a primeira revelação, que é quem? Moisés. E ela então perguntara para aqueles jovens que estavam naquele momento: alguém sabe falar sobre Moisés? E ele disse: eu sei. E ele diz: eu falei 20 minutos sobre Moisés, pois que eu estava estudando a Bíblia, eu sabia tudo que quisessem me perguntar. E foi quando ele, naquele dia, começou a conversar com ela e soube então diferenciar o que é acreditar e o que é ter fé. E o que é principalmente você ter a sua convicção. Porque o primeiro passo, está escrito lá no céu e inferno, é você crer. Você crê, você acredita. Você sabe que ali tem algo. Você sabe que tem um algo diferente. O segundo passo é você começar a ter fé. E como é que você começa a ter fé? É quando você começa a refletir, estudar. É quando você começa a meditar sobre o fenômeno. Aí é o segundo passo. É quando você começa a ter fé. Observem, queridas irmãs e irmãos, quando Jesus esteve aqui conosco, muitas vezes havia sempre uma multidão com ele, uma multidão atrás dele. Aquelas pessoas, muitos, sabiam que ele curava, acreditavam que ele curava, andavam atrás dele para ser curados. Mas num daqueles dias, quando estava uma multidão junto com ele, de repente ele para, olha de lado e diz: alguém me tocou. Alguém me tocou. E ele vai olhar para trás e vai ver uma mulher muito sofrida, uma mulher muito pálida, a mulher hemorroíça ou hemorrágica. E ao olhar para ela, ele não vai dizer: eu te curei. Ele não vai dizer, mas ao contrário, ele diz: a tua fé te curou, porque ela sabia que no momento em que ela tocasse nele, ele a curaria. Era a fé que ela tinha em Jesus. Ela seguia a Jesus e só esperava o momento para poder encostar em suas vestes. Isso é a demonstração da fé convicta, aquela fé que tem a certeza, aquela fé que não apenas está nas partes de cima do conhecimento, mas é aquela fé que interiorizou a certeza do amor que Jesus tem por cada um de nós. Prestemos bem atenção nessa diferenciação. É a mesma situação que vai acontecer com aquele soldado chamado o centurião, que nem tinha
a religião de Jesus, nem era judeu, mas ao contrário, ele chega para Jesus e diz, pedindo, Jesus, cura meu filho. E Jesus então diz para ele, vamos, eu vou contigo. E ele, com vergonha na realidade, diz, não precisas, Jesus. Se tu quiseres, meu filho será curado. Olha a fé deste soldado, que nem queria, como aquele outro que quis ver e tocar, como é o nome? Tomé, ver e tocar. Ó, minha ajudante aqui, a minha IA. Queria ver e tocar as chagas de Jesus. Não, o centurião tinha a convicção, por tudo aquilo que ele já tinha assistido e já tinha tido conhecimento das passagens de Jesus. Mesmo de longe, ele só precisava pensar no menino e seria curado, como assim foi. Vejam como é interessante para todos nós que estamos aqui na Casa Espírita. Porque muitas vezes, queridas irmãs e irmãos, a gente diz que tem fé, a gente diz que acredita, mas nós ficamos apenas na espera. Observemos como temos um exemplo da pessoa que chega iniciante na casa espírita e pergunta logo, hoje tem passe? Sim, hoje tem passe. E a pessoa diz, eu quero uma ficha porque quero tomar um passe. Ela acredita que o passe vai lhe fazer bem. Alguém disse, ela já soube de algum exemplo, ela sabe que aquilo vai fazer bem para ela. E ela toma o passe, mas nada acontece. Ela não melhora, ela não tem uma mudança. E aí então é quando nós precisamos ter o conhecimento. Não basta que a gente apenas tome o passe, mas nós precisamos então fazer a nossa parte. Pois ao chegarmos na sala do passe, ali vai ser apenas momentâneo. Mas você se preparou? Você teve o cuidado de elevar o seu pensamento a Deus e a Jesus? Você naquele momento se concentrou, esquecendo os problemas de casa, profissionais, para naquele momento abrir o seu coração para que aqueles fluidos benéficos possam entrar em você? Ou você nada disso fez e na realidade os fluidos nem chegam a você, porque automaticamente, dependendo do pensamento que você estiver tendo, eles já são totalmente rechaçados. Observem como a nossa parte é necessária. E eu trouxe esse exemplo bem simples do passe, porque muitas vezes, muitos de nós estamos durante anos na casa espírita, apenas à espera do horário do passe, apenas na espera de tomar a água fluidificada, mas sem parar para refletir. E o que eu estou fazendo da minha parte? Qual é o conhecimento que eu tenho que ter, básico, da minha mudança de vida, para que este passe seja uma verdadeira transfusão de energias, como verdadeiramente é quando a gente faz a nossa parte. E aí nós vamos ter no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7, nos dizendo da nossa necessidade da fé, que a gente precisa ter, a fé inabalável, que não é senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E o que seria então
essa fé inabalável para nós que estamos aqui na casa espírita é a certeza, primeira coisa, de que nós somos espíritos. Nós não somos este corpo de carne. Este corpo de carne, ele vai morrer, ele vai perecer. Se forem fortinhas como eu, segundo Richard Simonetti, desencarna. Se for magrinha que nem Rosineide, segundo Richard Simonetti, não é invenção minha, desossa, sai dos ossinhos. Olhem só, minha gente, esse é o nosso primeiro entendimento. Nós somos espíritos. A vida espiritual é para cada um de nós. E o amanhã, este amanhã que todos nós vamos ter, depende do nosso hoje, de como nós estamos agindo hoje. Então, infelizmente, eu vou dar uma notícia. Não basta você estar há mais de 40 anos apenas saindo da sua casa e vindo ao NEIU. Não. Porque a sua própria consciência vai lhe perguntar assim: o que tu fizestes? O que tu fizestes? Olhem, Saulo de Tarso perguntou a Jesus: Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? A nossa consciência é diferente, viu, minha gente? Ela vai olhar para a gente e vai perguntar assim: Ei, rapaz, o que é que tu fizeste da tua existência? Porque não é apenas vir ao NEIU, é fazer a mudança na sua vida, é fazer com que estes ensinamentos que nós estamos tendo com a doutrina espírita possam nos transformar. Porque, queridas irmãs e irmãos, existe um detalhe muito importante. Quando a gente pega o avião deste nosso novo corpo e a gente vem para cá reencarnar, chegar pousando nessa nova existência, a gente não vem passar férias, a gente não vem turistar, não. Aqui a gente vem para poder reeducar cada um de nós, fazer parte desta melhora da humanidade, porque este é o grande objetivo que todos nós devemos ter. A gente vem trabalhar para Jesus. E Jesus, queridas irmãs e irmãos, não fica pedindo para assinar a carteira, não. Ao contrário, é nós que temos que dar do nosso tempo, do nosso esforço, do nosso voluntariado para Jesus. E vir apenas ao NEIU não é fazer o melhor que a gente pode. A gente precisa estudar doutrina espírita para ter o conhecimento, porque é essa educação que vai fazer com que nós, lá fora, na sociedade, na humanidade, hajamos de uma forma diferente. E não sejamos nós como o dado que eu trouxe, aqueles que mesmo tendo conhecimento de religião, não agem de conformidade com a paz e com o amor. Nós precisamos entender que esta fé raciocinada, esta fé inabalável que o Senhor Kardec nos traz, é exatamente para que a gente entenda
este nosso posicionamento, perdoe, de seres imortais que nós somos. De que tudo que nós fazemos aqui tem consequências. Nada que a gente faça no dia a dia de nossa vida, nas 24 horas do nosso dia, não são acasos, não são mero acasos, mas ao contrário, trazem para nós a consequência das nossas vidas, trazem para nós um dia de amanhã diferente. Somos esses espíritos que precisam, como nós temos no título da palestra, renovação. Porque nós não estamos aqui apenas para assistir palestra, tomar passe e água fluidificada. Ao contrário, nós estamos aqui para usar da nossa inteligência e fazer o melhor que podemos. Aí alguém pode dizer assim: mas eu não tenho muita inteligência. Todos nós temos múltiplas inteligências. Alguém pode não ter a inteligência para falar, mas é extremamente inteligente na cozinha, para cozinhar bem. Outro já é extremamente inteligente na música, na matemática, em cada setor que seja. E vai de você descobrir o que é que de melhor você tem para dar ao seu próximo. E aí eu volto a lembrar, muitas vezes o nosso trabalho no bem, ele não começa na casa espírita. Ao contrário, o nosso trabalho no bem, ele começa quando nós estamos lá na nossa casa, no nosso cadinho, que às vezes e muitas vezes nós nem chamamos de lar, porque temos dificuldades lá dentro. Mas é lá que começa o nosso trabalho no bem. É lá que começa o nosso trabalho de renovação íntima, de poder lutar, não contra o próximo que convive com você, mas ao contrário, é de lutar contra você mesmo, com os seus equívocos do passado, com as suas amarras do passado. E quais são, queridas irmãs e irmãos, essas amarras, esses equívocos? O nosso egoísmo. Quantos de nós só queremos tudo para nós? Só temos um olho para o nosso umbigo. Quantos de nós estamos perdendo a oportunidade de viver bem em família, porque não nos apercebemos que em família não deve mais existir eu ou tu, e sim nós, abrir mão. Você não precisa sempre ter a razão. Muitas vezes é melhor o silêncio do que a razão, e você ser feliz. Porque, queridas irmãs e irmãos, você se achar o dono da razão todas as vezes já demonstra que você está equivocado. Outra amarra que nós temos, a nossa vaidade, o nosso orgulho de se achar tão importante que outra pessoa não saiba fazer melhor até do que nós mesmos. E é sobre estes nossos equívocos que nós precisamos refletir. Eu não devo estar refletindo sobre o outro, sobre o equívoco do outro, mas ao contrário, eu preciso refletir sobre os meus equívocos. Eu preciso refletir sobre quantas as vezes
Jesus nos chama, nos convoca para o amor e nós simplesmente não escutamos e não absorvemos esse necessário contato que nós precisamos ter com Jesus. Todas as vezes que você vê o próximo, bem próximo a você, necessitado, é Jesus tentando fazer o contato. Todas as vezes que lhe aparece uma oportunidade de servir, de ajudar, e você continua com a mão nos bolsos, parado, olhando e não faz nada, você está perdendo a oportunidade de estar conectado a Jesus e de se renovar. Porque é isso que nós precisamos, dessa renovação íntima. Por isso que eu comentei antes. Hoje, ao sairmos daqui, a nossa palavra-chave deve ser renovação. Quando o próprio Jesus diz que a reforma íntima de cada um de nós é exatamente quando Jesus está preso na cruz, olha para o alto e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Somos nós, queridas irmãs, que não sabíamos o que fazíamos, mas que agora, à luz da doutrina espírita, com a oportunidade dos 89 anos do Neil, nós estamos tendo o conhecimento de como deveremos agir diferentemente, de como podemos fazer a melhor parte, de fazer algo pelo outro, de não esperar o Neil ficar abrindo campanhas para doação de roupas, para ser levada para aqueles que estão nas ruas, mas de ao contrário, nós não ficarmos juntando tantas roupas, nós não sermos aquelas centopeias cheias de sapato e que muitas vezes nós nem usamos. Quantas vezes perdemos a oportunidade de ajudar, porque continuamos com as mãos paradas dentro do bolso e não fazemos nada pelo nosso próximo, não somos voluntário em uma visita, não somos voluntário em uma campanha, não somos voluntário numa fila de passe, num banheiro. Ao contrário, o tempo passa e a gente às vezes vem para cá ainda cheio de direito e querendo ser o primeiro do passe, ainda querendo reclamar por causa de algo que não aconteceu. Paremos para refletir. Onde eu preciso me renovar? Onde eu preciso modificar a minha atitude? Qual é a pequena coisa que eu posso fazer? Será que é lavar os pratos na minha casa? Será que às vezes a louça não é motivo de discussão na nossa casa? E infelizmente a gente mesmo não para ter gratidão, porque se tem louça, teve alimento. Se teve alimento, demos graças a Deus, porque infelizmente muitos são aqueles que nem alimento têm. Queridas irmãs e irmãos, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em conter as suas más tendências. Olha o que o Espírito de verdade nos trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não pediu perfeição,
Ele não pediu que nós fizéssemos o melhor, mas Ele pediu que a gente simplesmente pudesse pensar naquilo que a gente pode fazer um pouco diferente. E às vezes sem discutir com ninguém, sem falar com ninguém, ir para a cozinha e lavar os pratos. O próximo vai chegar e vai dizer: vixe, meu Deus, quem passou por aqui que lavou esses pratos todinho? Também não vou deixar meu copo sujo não, porque aqui está tudo limpo. Quem sabe, queridas irmãs ou irmãos, se essa renovação que a gente precisa no nosso dia a dia é exatamente das pequenas coisas, de a gente parar para refletir no bem que nós vamos ter. Observemos cada um de nós, rapidamente, o que está acontecendo com o nosso mundo, não é nem com o nosso Brasil. A quantidade de fenômenos que estão acontecendo. É tempestade, é maremoto, é terremoto. E muitos de nós ainda somos nós os colaboradores. Aí alguém pode dizer: mas como? Quais são as nossas atitudes no dia a dia? Infelizmente, inclusive com o plástico. Infelizmente, o meio ambiente, ele pede socorro para todos nós. E o que é que eu estou fazendo? Eu jogo lixo na rua, eu abro a janela do meu carro e jogo o lixo para fora, porque é o que mais a gente vê. Eu separo o meu lixo, eu evito ter lixo, eu procuro juntar pelo menos as coisas e lavar e colocar em sacolinhas separadas, para quando aquele que está lá pegando o lixo como sobrevivência tenha uma condição melhor. Paremos para pensar, porque são pequenas atitudes que podem fazer a diferença e que, infelizmente, nós poderemos não estar colaborando, porque aí você diz assim: eu não tenho nada a ver com isso, bota a mão nos bolsos, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou gari, eu não sou lixeira, isso não tem nada a ver com isso. E tudo tem a ver com todos nós, porque nós somos filhos desse planeta, e este planeta é a herança que Deus nos deu, nos dá diariamente, nos oferece, e é a herança que nós mesmos vamos ter quando reencarnarmos e aqui voltarmos. E aí a gente vai parar para pensar: se eu tivesse feito diferente, como eu estaria? Paremos, pensemos e tragamos para nós esse momento de sairmos daqui pensando: onde é que eu vou me renovar? Qual é o meu compromisso com o Neil na próxima semana? Quando eu chegar aqui e eu me sentar nessa cadeira, nesses bancos, e eu dizer ao meu amigo espiritual: querido amigo espiritual, querido Sami, você que aqui está a todas as reuniões, eu decidi que agora eu vou fazer isso diferente. E saiba fazer diferente, para agir de uma forma renovada, porque é isso que a doutrina espírita nos pede. É só isso, que a gente mude um pouco as nossas atitudes egoísticas e orgulhosas, para que nós sejamos melhores hoje e amanhã do que fomos ontem. Que Deus abençoe esta casa, que Deus ilumine a cada um, sabendo discernir do que pode fazer para ser melhor. Que Deus esteja com toda a equipe espiritual desta casa, que há 89 anos vem trabalhando incansavelmente nos problemas de cada um.
Alguns tiveram problemas com câncer, outros tiveram problemas com sangue, outros tiveram problemas com cirurgias, mas todos aqui foram ajudados. A equipe espiritual esteve e está aqui em todos os momentos. Não é por acaso que esta casa está nessa comunidade. Não é por acaso que essas mulheres vêm para cá e muitas vezes não tratam a todos com tanto amor, porque na realidade elas vêm pedir e levar amor, porque elas nada têm, mas é Jesus que está aqui, e é Jesus que nós precisamos seguir, apenas com os nossos exemplos e com as nossas atitudes, pois que tenham a certeza, a equipe espiritual trabalha, pode ter salão cheio, pode não ter salão cheio, mas toda a equipe espiritual aqui está, aguardando a cada um de vocês, com todo carinho, com todo amor e com toda certeza da fraternidade que esta casa traz como luz para todos nós. Muita paz, que Deus nos abençoe, hoje, agora e todos.